Atos capítulo 9, versículo 32. Comecei a pintar a frente ontem. Vai vir um letreiro amanhã e vai pintar, vai ficar legalzinho, vai escrever lá, né? E devagarzinho nós vamos chegando lá, né? Acharam, igreja? Hoje é o dia da minha vitória. Acharam? Olha só o que diz. Atos capítulo 9, versículo 32. Aqui é Pedro falando. Viajando por toda parte. Não esquece isso, toda parte. Como que está escrito na sua Bíblia? É toda parte? Ou vários lugares, né? Por toda parte. Então são a própria Bíblia, a linguagem da Bíblia, ela se auto-explica. Não precisa de explicação, aquilo já está explicado. Então, viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Quem que eram os santos aqui? Os santos são os cristãos. Eu e você, santo. Lembra que o apóstolo Paulo fala assim, ser santo porque eu sou santo? Então nós somos chamados de santo, quando chamamos de santo porque nós somos cristãos. Então assim, ele viajava por toda parte para visitar os cristãos que moravam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas. Tainá, só desliga para mim que está vendo barulho, tá vindo. Não é? Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. 8 anos acamado, 8 anos de cama. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levanta-te e arruma a sua cama. Ele se levantou e imediatamente todos que viviam em Lida e Sorona, são cidades vizinhas, o viram e se converteram ao Senhor. Então eles não só viram, mas converteram. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre a vida de Pedro, sobre a viagem missionária dele, sobre as nossas vidas. E Pedro recebeu uma grande comissão de Jesus para ir pregar até os confins das terras. No fim de Mateus fala: pregais até o confim da terra. Pregai, batizai em nome de Jesus. Esse é o papel nosso. Pregar a palavra do Senhor. Pregar a palavra no ônibus, pregar na casa, pregar no bairro, pregar na rua. Não só pregar, mas também acompanhar e visitar. Esse é o nosso papel. Esse é o seu papel. Nosso papel não é apenas estar na igreja. Estar na igreja é maravilhoso, mas eu preciso ter um acompanhamento. E aí o interessante, veja bem, para nós começarmos a aplicar e trazer para as nossas vidas. Todo lugar tem um adorador. Todo lugar tem um cristão. Você é um adorador? Quem é um adorador aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Então em todo lugar. Então aqui em Serrana também tem um adorador. Porque a palavra é bem clara lá no versículo 32, Atos 9, 32. Viajando por toda parte, foi visitar os santos que viviam em Lida. Os santos quem somos? Eu e você. Em todo lugar, Pedro viajava para visitar um cristão. Todo cristão apaixonado pela obra do Senhor, ele adora em espírito e em verdade. Em todo lugar. Pedro viajava por toda parte em Santos procurando um adorador, um homem de Deus. Você é um adorador? Na sua rua tem adoradores? Na sua casa, quando eu falo na sua, eu falo na minha, tem adorador? No nosso bairro tem adorador? Na nossa cidade tem adorador? Lembra que eu preguei aqui, logo no comecinho, uma das primeiras pregações, eu falei assim que Serrana é conhecida no Brasil como a primeira cidade onde foi liberada a vacina de teste do Covid. E Serrana tem que ser conhecida como uma cidade 100% cristã. E aí só depende de mim, de você, de nós. Depende da minha visitação, depende da sua colaboração, depende do nosso esforço pelo reino, pelo evangelho de Deus. Então na rua onde eu moro tem adorador, no bairro onde eu moro tem adorador, na minha cidade tem adorador. Onde eu estiver tem um adorador
pregando, ensinando, discipulando e acompanhando a visitação é fundamental para o crescimento. Para o crescimento é fundamental o acompanhamento. Foi o que Pedro fez aqui. Ele não foi abrir igreja, ele simplesmente foi nos lugares onde já tinha abrido igreja, ele foi acompanhar, foi visitar as pessoas. A igreja, irmão, era uma comunhão, ela não vai crescer se não tiver visitação, se não tiver um acompanhamento. Porque o diabo, ele não descansa, ele fica 24 horas manipulando a minha mente, a sua mente, a nossa mente. E se nós não tivermos a mente de Cristo, se a gente vacilar, se a gente bobear, ele vem e destrói. Você já não pensou besteira? Vamos lá, nós somos adultos e crentes. Quem já pensou em besteira aqui já uma vez? Quando eu falo besteira, eu falo geral, todos nós. Chutar o pau da barraca, sumir. Ixi. Mas depois pensa assim: meu Deus, ainda bem que eu não fiz isso. A gente não pode vacilar. 1 segundo, 1 milésimo de segundo. Então precisa acompanhar. Quando eu me converti, houve um acompanhamento mais de 8 meses. Mais de 8 meses, uma vez por semana, uma pessoa que me levou a Cristo ia na minha casa. E aí hoje nós estamos aqui pregando. O cristianismo, irmão, não é cada um para si, é uma família em Cristo Jesus. Choram com quem choram e se alegram com quem se alegram. Não adianta abrir um monte de igreja e os irmãos ficar órfãos, ficar separados. Nós não estamos aqui para saber da vida particular de cada um, não. Nós estamos aqui para acompanhar cada um, chorar com o próximo. E aí a igreja não pode ter panelinha. Conhece? Já ouviu falar panelinha em igreja? E não é triste isso? A igreja não tem panelinha, a igreja tem que ter comunhão. E aí tem que um ajudar o outro. E você é um desses que ajuda. Você é um adorador. Por exemplo, que barulho forte é esse? Ouviu? Aí, por exemplo, você está sentindo falta de alguém aqui hoje? Vou ser bem dinâmico. Você está sentindo falta de alguém aqui hoje? Você vai me ajudar a pregar. Vamos lá. Joana e Renato, quem que você está sentindo falta aqui hoje? Maria Alice me avisou que ela está viajando. Está em ponto. A minha viajou, pá. Pronto. A nossa irmã Silvia, né? Está sentindo falta de alguém hoje? Maria Alice. O casal mais bonito de Serrana. Está sentindo falta de alguém aqui hoje? Maria Alice. Viu, pastor? Mãe Edna. O casal abençoado. Luciene. Tá vendo? Vamos lá. Camila. Maria Alice. Mateus. Ótimo, lá atrás. Me ajuda aí. Sente falta. É isso aí. Pastora? É Stefano. E já aproveito e falo para a pastora para trazer a palavra quinta-feira da casa da Camila. Pode ser? Então tá bom, já pego perto do mundo aqui. Nádia, sente falta de alguém? A irmã já tá vendo? E a nossa irmã? Alguém sentiu falta da irmã, que ela faltou 2 domingos? Alguém sentiu falta? Quem sentiu falta que ela ficou doente? Você está vendo que eu não sei? Isso chama-se igreja. O namorado da Nádia, é verdade. Quem que é o namorado da Nádia? É o Paulo. Cadê esse Paulo? Foi trabalhar. Você está vendo? É isso aí. É isso, é igreja. Amanhã o que acontece? Maria Alice, Edna, Paulo, sentimos a sua falta no culto hoje. Quem? Irmão Júlio, é verdade, irmão Júlio, tá vendo? É isso aí. O que acontece? Eles vão se sentir importante. Puxa vida, eu sou importante. Entendeu? O duro, se a gente começar a faltar e ninguém percebe, nunca vai se tornar essa igreja. Estão entendendo, igreja?
Então em todo lugar há um cristão que encontra o seu chamado, cara. Cada igreja, cada culto, cada momento, há diferença. Tudo pode acontecer no culto de hoje, como também nada pode acontecer. E ali Pedro foi evangelizar, ele foi discipular, ele foi visitar. E ali o que acontece? No meio da visita, ele encontra uma pessoa leito, com 8 anos doente, enfermo. Então toda vez que a gente vai para a igreja, toda vez que a gente vamos orar, nós temos que esperar o sobrenatural. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer nessa noite. Eu não vim aqui apenas para assistir um culto. Choveu, parou, choveu. Não, eu vim aqui para adorar. E Deus vai trabalhar na minha vida. E foi o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aconteceu com Pedro, ó. Atos capítulo 9, versículo 33. Primeiro o coração de Pedro, qual que é? Eu vou visitar o povo de Lida, ali vou visitar os santos. Eu vou visitar aqueles homens de Deus, vou visitar os crentes. Primeiro ponto é adoração. Eu vou adorar. E as outras coisas vão acrescentar. Primeiro papel, eu vou buscar. Primeira coisa, eu vou fazer meu papel de crente. Eu vou fazer meu papel de cristão. Então eu vou fazer isso. E as outras coisas vão acontecendo naturalmente. O milagre vai acontecer naturalmente na minha vida e na tua vida. Enéas estava aqui esperando 8 anos uma oportunidade de cura. E olha só, Atos capítulo 9, versículo 33. E ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Você já encontrou pessoas acamadas? Você já encontrou pessoas passando dificuldade? Você já encontrou pessoas enfermas? Você já encontrou pessoas que a gente fica assim, nossa. Você já encontrou pessoas desesperadas? E aqui, meu irmão, ele vai pregar a palavra, ele vai visitar a palavra, ele encontra um enfermo há 8 anos. Todo dia você encontra uma pessoa passando por dificuldade. Todos os dias nós encontramos pessoas passando por necessidade. Todo dia nós encontramos, seja na empresa, seja na família, seja na igreja, em qualquer lugar, nós encontramos pessoas necessitadas. A questão é, e quando é a nossa vez? E quando nós é o Enéas? Toda vez que iremos evangelizar, discipular, teremos experiência com o Senhor. Enéas estava só esperando a oportunidade. Talvez Enéas nem sabia que Pedro ia ali. E é assim que acontece, o milagre começa a acontecer, pum, de repente na minha vida e na tua vida, meu irmão. Quando você pensa assim, eu vou fazer meu papel. Eu estou sentindo no coração de orar por fulano, eu estou sentindo no coração de ir na casa de fulana. Você já sentiu vontade de ligar para a pessoa e falar uma palavra, mas não falou? Você já sentiu vontade de visitar tal casa, mas não foi? Sim, claro que sim, como eu também. Quando Pedro chega em Lida, encontrou um homem com 8 anos aclamado. A Bíblia não fala quem era esse homem Enéas, se ele fazia parte dos santos, se era santo, se ele foi levado para os santos para a igreja, se foi na casa dele, se foi na praça. Não dá detalhes, só dá detalhe que ele era um homem enfermo e foi curado. Tem coisa que não precisa de detalhes, meu irmão. O que precisa é de resultado. E aí esse homem foi curado. O que aprendemos então? Que Pedro encontrou um homem de 8 anos sofrendo e precisava de uma cura divina. Você é crente, você é servo do Senhor há já um bom tempo, e você consegue identificar uma enfermidade, se é espiritual, se é emocional ou se é físico. Você consegue identificar. Pelo menos você pode ter uma base. Deus dá autoridade para você orar e repreender o diabo. Deus também te dá autoridade para curar, libertar e restaurar. Porque quem cura não é o pastor, não é o homem. Quem cura é Deus. E nós somos apenas o instrumento dele. E ali encontra um homem paralítico. E talvez dentro da sua família tenha uma pessoa que necessite de uma oração, precisa de uma cura, né? Esses dias atrás o pai do nosso irmão Aguinaldo está no hospital hoje, ele está aqui agradecendo o Senhor. Isso chama-se gratidão. É assim que é a vida, meu irmão.
Em todo lugar tem alguém que precisa de uma oração. E quem que vai ser essa pessoa que vai orar? Olha para ele, fala: é você. É você. É você. Todo dia nós encontramos pessoas sofrendo. Sofrendo espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Por isso que os psicólogos, nada contra os psicólogos, não está vencendo, cara. A falta de acompanhamento, é falta de um abraço, só um abraço. Irmão, às vezes só um abraço resolve, cara. Só um abraço resolve. Você não precisa de nada. Às vezes só um louvor que você ama, você começa a ouvir, Deus já fala com você. Tem coisa que é simples. E aí, da mesma forma que Pedro encontrou aquele homem, você foi encontrado por Pedro, você foi encontrado por alguém. Alguém encontrou você. Alguém encontrou você. Alguém encontrou a mim e levou a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você já é um milagre. Nós já somos um milagre. E a palavra chegou até nós. E nós devemos dar continuidade na palavra do Senhor. Então eu não sei o teu sofrimento. Eu não sei se você é o Enéas ou se você é o Pedro. Deu para entender? Eu não sei se você é o Enéas que está enfermo. Eu não sei se você é o Pedro que está apto a orar para que a cura venha acontecer. Como você se encontra hoje? Você se encontra o Enéas ou você se encontra o Pedro? Porque a vida nossa é assim. Hoje nós somos Pedro, amanhã nós somos Enéas. Amanhã a gente pode acordar doente, ou amanhã a gente pode acordar bem. Quem nós somos? O mais importante seja, Deus, Ele quer curar você nessa noite. Ele quer curar. Estou entendendo, igreja? Pôs mais água comigo? Muito boa essa água, viu? É. Quando a palavra é pregada, o sobrenatural acontece. O sobrenatural. Irmão, não precisa de muita coisa. O que basta você abrir a Bíblia e faz a oração e começa a ministrar a palavra. O Espírito Santo, ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Olha só, Atos 9:34. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Quem vai curar aqui, Pedro ou Jesus? Jesus. Quem que vai curar nessa noite? Obrigado. Quem que vai curar? Jesus. Ele vai curar. Qual é a sua luta? Qual é o seu milagre? Qual é a sua necessidade nessa noite? Qual é o seu milagre que você precisa nessa noite? O que você necessita? Levanta a mão, aquele que precisa de uma resposta do Senhor. Só uma resposta, levanta a mão em nome de Jesus. Quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curar. Levanta-se e arrume a sua cama. E ele levantou imediatamente. Assim como nós cristãos devemos crer no milagre, crer no sobrenatural. Você crê no sobrenatural? O primeiro passo é quando você recebe uma oração profética, é você acreditar ou não acreditar. É fundamental isso aí. Aí eu não acredito. Pronto, já. Eu conheço um moço, vou trazer ele aqui no momento certo. Ele tem um dom de cura. Dom de cura. Já levei ele na igreja. E várias curas instantâneas. Cura instantânea e pessoas curando instantaneamente falando. Eu conheço pastor de revelação. Eu gosto tudo um pouco, irmão, tudo com ordem de essência. Pastor de revelação, ele começa a revelar a sua vida mesmo. Mas é aquilo, crer, creio, não creio, então não adianta. Eu fico imaginando, Enéas, 8 anos sofrendo, frustrado, sem dormir, desesperado,
Aí chega um dia, simplesmente Pedro fala assim, ó, a palavra de Deus não fala que Enéas conhecia Pedro, se Pedro conhecia Enéas, não fala isso. Eu só sei que Pedro viu Enéas e falou assim, Enéas, levanta, Jesus está te curando, arruma a sua cama. Parece que é tão simples, né? Mas não é simples, irmão. Imagine só, 8 anos o Enéas ali deitado no leito, clamado, não podia se levantar de jeito nenhum. Aí fala assim, ó, levanta e anda. Não tem que ter fé? Então qual que é mais fácil? Pedro falar levanta e anda, ou Enéas levantar? Vamos pensar um pouquinho. Acho que é mais fácil Pedro falar do que Enéas levantar. Não é isso? Vamos raciocinar. 8 anos deitado, falar é fácil. Enéas 8 anos sofrendo. E aí chega um homem de Deus e fala assim, ó, levanta e arruma a sua cama. E ele levantou imediatamente. A Bíblia fala que ele murmurou? A Bíblia fala que ele recusou? Desacreditou? Não. Ele fala que ele levantou. Meu irmão, quando a palavra profética vem acontecer na tua vida, você acredita, fala, eu recebo. Meu irmão, quando eu começo a ouvir alguns louvores, quando eu começo a ouvir algumas palavras, eu falo assim, ó, no meu íntimo, eu recebo, é para mim. Então, se é para você essa palavra, então você fala no seu íntimo, eu recebo, é para mim. Se não é para você, não tem problema, deixa para outro. 8 anos. Quantos anos você está esperando um milagre aqui? Quantos anos você está esperando esse milagre? Quantos anos você está esperando um milagre? Eu falei para você, uma moça, uma senhora, que fazia 20 anos que ela estava orando para o marido dela ir para a igreja. Cheguei a contar aqui, não? Uma moça chamada, posso dar o nome porque é bênção, chamada Dona Márcia. A Dona Márcia, ela orava para o marido dela. O marido dela, católico roxo. E ela ia na igreja há muitos anos e muitos anos, 20 anos orando para o marido dela, chamado Demir. E aí orando, e nós começamos a orar, começamos a jejuar. E chegou um certo dia que ele foi domingo de manhã na igreja. Nós tínhamos culto, tem lá culto domingo de manhã, culto domingo à noite e quarta-feira. Então ele apareceu domingo de manhã, na escola bíblica dominical. Já foi uma vitória. E aí de repente ele começou a ir no outro domingo. Ele foi 1 ano só domingo de manhã. Batizei ele, fiz o batismo dele. E aí virou meu pai, meu amigo, meu parceiro. Eu só não saí antes da cidade de Santa Gertrude por causa dele. E aí depois de 20 anos ele tornou-se cristão, logo na pandemia. Depois de 20 anos ele veio a falecer, não por causa da pandemia. Ele chegou na casa dele umas 5 horas da tarde, subiu no muro dele lá num rancho que tinha lá, acabou caindo no telhado, o telhado quebrou, ele bateu a cabeça no chão, tinha uma pedra, cortou aqui. Ele morreu literalmente na minha mão. Eu cheguei primeiro do que o pronto-socorro, eu agi. Colocamos na ambulância e ali ele faleceu. Então, ali para mim acabou. Mas assim, 20 anos orando. Outra pessoa da igreja também de Santa Gertrude, 25 anos orando. Renata e Cláudio. Ele levava, era na porta da igreja e buscava. Levava na porta e buscava. Aí chegou um dia, ele entrou dentro da igreja e nunca mais saiu. Eu posso continuar falando aqui, mas acredite, meu irmão, não importa quantos anos você está na espera do milagre. O importante é que o seu milagre está mais próximo do que você imagina. Quem sabe é hoje. Jesus te cura. Jesus te cura. Vivemos num tempo de batalhas, de lutas, de dores, mas também vivemos em tempo de milagre. Se você crê, você pode viver o milagre. Você pode viver o milagre esse ano. Deixa eu adiantar aqui. Pedro disse algumas palavras proféticas. Arruma o teu leito. Quem gosta de arrumar a cama aqui? Não falo para as mulheres, para os homens.
Os adolescentes gostam de arrumar cama. Enéas, ó, as palavras, olha que interessante, ó, quando ele fala assim para Enéas: arruma o seu leito, arruma a sua cama. Fazia 8 anos que Enéas, ele não arrumava a sua cama. Sabe o que significa isso? Enéas, você vai fazer coisas que você não conseguiu fazer nesses 8 anos. Arrumar a sua cama. Você deu para entender a lógica? 8 anos clamado na cama lá. Primeira coisa que Pedro fala: arruma a sua cama. Arruma o seu leito. Quantos anos ele ficou sem arrumar a cama dele? Então ele conseguiu fazer uma coisa que ele não conseguiu fazer durante 8 anos. O que você não está fazendo mais hoje que você fez no passado? Eu sei que a idade chegou. Eu sei que a idade chegou para alguns. Mas muitas coisas que você fazia no passado, você gostaria de fazer hoje, mas não consegue fazer mais. Ou antes eu consegui levantar a mão, agora não consigo levantar a mão mais. Antes eu consegui agachar, agora não consigo agachar mais. Não é muito isso? Não é bem assim? E na nossa idade não é uma idade avançada, não. Eu estou falando de pessoas com a nossa idade, que poderia fazer coisas, que já poderia fazer coisas. Então entenda, você vai fazer coisa que você não fazia há 8 anos. Deu para entender isso? Algo profético. O que você gostaria de fazer, aquilo que você não faz há 8 anos, ou há 5 anos, ou há 4 anos? Deu para entender alguma coisa profética aí? Pode ser um abraço. Eu abraçava, agora não abraço mais, agora eu consigo abraçar. Eu não caminhava, agora eu consigo caminhar. Eu não falava bem, agora eu consigo falar bem. Eu era diferente, agora... Você não tem saudade de algumas coisas do passado? Tem ou não tem saudade de algumas coisas do passado, igreja? Lógico que você tem. Então você vai conseguir fazer algumas coisas que você não faz nesses 8 anos. É algo profético. O leito simboliza que dores, angústia, terror, lembranças horríveis. E é isso que Deus está curando, nos libertando nessa noite. Levanta-se e arruma a sua cama. Levanta, sinal de postura de um cristão, sinal de obediência. Eu vou levantar. Eu vou me levantar. Eu vou tomar atitude na vida. Eu vou enfrentar meus problemas de frente. Eu não vou mais ficar deitado. Eu não vou ficar mais escondido. Eu vou tomar uma atitude como tal. Porque na Bíblia diz, no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus falando assim, ó, levanta-te. Levanta-te. E levanta literalmente a igreja em nome de Jesus. Põe